Bem-vindos ao quinto episódio do Veio Aí podcast Citadel. Esse aqui é um podcast oficial do BDS News, que é o time por trás do bancodeséries.com.br. Nessa primeira temporada, você se encontra com a gente para falar sobre os principais acontecimentos da série Citadel do Prime Video, que faz parte de uma franquia de espionagem global desenvolvida pelos irmãos Russo e que já está confirmada para retornar para a segunda temporada. Eu sou o Tom. E eu sou a Amanda. Chegamos à season finale de Citadel. O tempo passou voando, né? Nessa última quinta-feira, o Prime disponibilizou o último episódio da temporada, que é composta por 6 episódios no total. Finalmente tivemos aquilo que tanto queríamos e pedimos a cada episódio, que eram respostas. As cartas foram colocadas na mesa e agora a gente já sabe quem é o traidor de Citadel, o motivo por trás dessa traição e várias outras revelações que vieram para bagunçar a vida dos nossos queridos protagonistas. Mas antes da gente começar, a gente tem um dado bem interessante para trazer para vocês, que é que, de acordo com o ranking do site Just Watch, atualmente Citadel é a quarta série mais popular no Brasil, e se considerarmos apenas as séries que estrearam em 2023, ela é a terceira mais popular. Então, acho que é seguro dizer que essa franquia conquistou um público, ah, e mais especificamente o público brasileiro, né? E mais uma coisa, antes da gente falar sobre o episódio, é que eu e a Amanda vamos falar em detalhes sobre os acontecimentos de Citadel. Então, se você que está nos ouvindo ainda não assistiu a temporada completa da série, veja primeiro e depois volta aqui para não levar nenhum spoiler. E também, mais uma coisa, vale falar que estão disponíveis já outros 5 programas do Veio Aí Podcast. Então, se você ainda não conferiu, não deixe de acessá-los para saber o que achamos de tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Agora, tá na hora da gente falar sobre essa explosiva season finale. Então, bora. E o episódio 6, né, a season final é chamado de Segredos na Noite Necessitam Chuvas Antecipadas. E foi dirigido mais uma vez pelo Newton Thomas Sigel, que é o mesmo diretor de toda a temporada, exceto em 2 episódios que ele dividiu a direção com a Jessica Yu, de 13 Reasons Why. E esse episódio foi primeira antes de falar, Amanda, antes a gente adentrar, eu acho que eu queria falar que eu achei que teve muito vai e volta nesse episódio. Teve acho que a cada 2 minutos, mais ou menos, ali, em média, mudava de linha do tempo, mudava de localização. Então eu já deixo claro que eu achei que foi muito vai e volta. A gente, claro que envolveu e deixou uma e deu bastante resposta, mas eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouco mais em deixar um pouco mais suave. Achei que ficou muito pesado, vai e volta nesse último episódio aí. Mas serviu muita coisa, tanto que a gente já começa voltando 30 anos no passado, já começa com a cena de flashback, onde a gente vê o Mason criança ainda. Aparentemente, ali, eu chutaria que ele tinha o quê? Uns 9, 10 anos de idade? Eu não lembro se em 5. alguma São 5, ci amigo. É 5 anos de idade. isso. Ah, então quer Porque dizer que a no gente tá vendo o Mason de 35 anos? É isso que eu ia Exatamente. trazer. Entendi. É. Porque ele falou que o pai dele morreu com 5 anos, e a gente sabe que essa cena que se passa na Sérvia foi 30 anos São 30 atrás, anos, então é. 30 mais 5, 35 anos aí o nosso mini Mason, tão fofinho, né, eu adorei o mini Mason, De achei uma boa cabelo escolha comprido de ator. até, é. Cabelo comprido, mas aqueles olhos, eu bati o olho e falei: "Mini Mason", com certeza. É, e o mesmo menino que a gente viu na foto, né, mas isso a gente também entra em detalhes depois. Isso. E a gente vê então esse mini Mason lá no hospital, então ele tá ali, a gente entende que aconteceu um ataque e que ele tá no hospital com a avó. Eles citam ali que a mãe dele aparentemente está viajando, né, e daí traz de volta aquela cena em que a gente viu no episódio passado, que ele fala das suas origens, ele repete como ele encontrou família ali, encontrou uma identidade, fazendo parte da Citadel. A gente sabe que ele tem um passado bem complicado. E na televisão, enquanto ele tá mostrando ali o flashback, tem um filme com alguém que passa por uma cirurgia para parecer com outra pessoa. Eu não consegui achar que filme que é aquele ali, mas eu entendi que é um espião que tá mudando de identidade, e daí meio que o Mason
vê aquilo e acho que pensa, né: "Acho que eu podia ser uma pessoa assim, desse tipo". Acho que ele pega inspiração ali. É, eu achei uma coisa meio Frankenstein, né, o cara estava todo costurado, foi uma coisa bem bizarra, mas eu não reconheço o filme também, eu não conheço os filmes, sei lá, dos anos 80 pra trás. E vale falar uma coisa, lembra no episódio 4 que o Mason cita a avó paterna, né, que ele decide colocar a Abby, que era a Celeste, pra viver na mesma cidade que a avó dele. E a gente falou: "Nossa, será que essa avó vai aparecer? O que aconteceu com essa avó?" Eu falei: "Ah, ela já deve ter morrido". Então a gente finalmente viu essa avó, né, na hora eu falei: "Pô, eu lembro disso do episódio 4". Uhum. É, e então daí dessa parte do flashback a gente é levado para Marrocos de novo, e daí a gente volta para o presente, né, onde eles estão tentando uma negociação com a Dália, eles são levados para um hangar ali onde já tem um jatinho, né, desde que eles concordaram trabalhar para ela ali em troca de pegar a Asha de volta. O Kyle e o Carter têm que pular da aeronave e pegar como é que eles chamam aquele, não é um paraquedas, parece um paraquedas, né, não sei se é um paraquedas É um comum, mas paraquedas, eu eles acho. é, né. Então É um eles paraquedas. eles têm que pular, o Caio tem que ir também, porque ele que estava envolvido na missão Red Cell, que foi quando eles, de fato, bloquearam aquelas ogivas nucleares, então ele precisava estar lá com a biometria dele, como a gente também já viu no episódio passado. E, a gente vê que é meio que um fiasco, né, até ele chegar lá é meio que um fiasco, porque o Davek vai antes, mas aí quando o Mason de fato chega lá, não é nada como esperado, assim. Você espera que ele vai chegar, que vai dar tudo certo, e não é o que acontece. Isso. O Kyle/Mason, né, ele é um inútil, né, vamos combinar, assim, que ele se atrapalha todo, quase morreu nessa sequência aí de cenas no aquele submarino. Né, então e o Davik ir junto, nossa, eu achei que tinha tanto potencial, esse momento ali do Davik ir junto, mas bom, eu vou falar depois a minha impressão sobre ele e o Anders, mas eu falei: vai ser uma dinâmica interessante", no fim eu achei péssimo. Críticas ao episódio, mas para depois. Foi, de fato. Bom, aí a gente tem o Kyle, né, barra Mason, ele se questiona o que que é essa missão Red Cell, né, e a gente também, nunca tinha nem ouvido falar desse negócio, e a tradução ficou Red Cell mesmo, né. E aí tem esse flashback, né, rapidinho, né, mostrando que, né, foi uma missão 8 anos atrás, depois que a Narya foi embora, e aí a Grace pede que o Mason vá, que ele é o único que pode fazer, que tem esse submarino automatizado com, né, as armas nucleares russo, como a gente sabe, e aí eles vão colocar essa trava biométrica, mas que todos os agentes da Citadel, creio eu de nível 1, né, vão ter acesso a essas armas. E você vê que aquela informação deixa o Mason meio assim. Então ele coloca uma segunda trava, né, que é o que ele chama de É, que ele protocolo chama de secundário. bypass. Isso, Isso, o um bypass do bypass, protocolo secundário. para que ele tenha controle e usar isso como uma arma de troca, né, para uma coisa que ele quer. É, então ele já sabia de tudo ali. Eu só me chamou a atenção nessa cena aí, nesse flashback, que a gente vê alguém que eu não lembro de ter visto antes, que é o Duke. Ah, sim. Ele tá ali também no controle das operações ali. E imagino que ele também já morreu, como todo mundo, né, mas aí fica o questionamento se a gente vai ver ele de volta em algum flashback, em algum momento da Citadel, se ele é alguém importante, se ele é Uhum. alguém que estava ali meio que só fazendo uma figuração. É, eu conheço esse ator, é o Liu Woodwall, mas eu não sei de onde eu conheço ele, mas eu lembro que eu olhei e falei: "Ah, conheço esse rostinho", e eu anotei, né, porque obviamente a gente anota, né, para trazer aqui para o podcast, e eu coloquei: "Um agente que provavelmente está mortinho", porque não Uhum. sobraram muitos, né, mas eu ainda acho que mais pra frente na trama vamos descobrir outras pessoas que sobreviveram, né, porque eram milhares de agentes de Citadel, né, então do mesmo jeito que o Carter conseguiu se esconder por muito tempo, eu tenho a expectativa que tragam outras pessoas para enriquecer a trama, porque o elenco dessa temporada ele é muito pequeno, né. É, sim, seria interessante ter esse retorno, né, com algum segredo. E daí a gente volta então, depois desse flashback explicando a Red Cell,
para o submarino, onde o Mason ali acaba questionando a Nadia ali sobre a existência da Asha. A gente meio que, relembra daquele gap que teve, né, hã, Uhum. daquele 1 ano que a Nádia ficou afastada, enfim, eles comentam sobre o fato de deles terem uma filha. O submarino, acaba emergindo ali de última hora, eles colocam até essa tensão, né, tipo, quando o Mason pula do paraquedas, o submarino demora um pouco para emergir ali, para vir à tona, para ele poder pular, acaba que ele não consegue pular. Eu achei aquilo ali meio que, enfim, uma palhaçada, vai. Porque essa coisa de carregar esse personagem do Mason aí, de que agora ele é só o Kyle, que ele não consegue fazer nada, eu acho que dá, como eu já tinha falado, né, em alguns episódios, é meio frustrante, assim, pra história. É, eu acho que, como que eu posso dizer? Especificamente nesse episódio, a gente vê meio que eles querendo, né, fazer essa divisão. Tem uma cena mais tarde com o Carter, que ele fala, né, que o Kyle ainda é o Mason, então fica muito tipo, tem a pessoa Kyle, o Mason, eles querem diferenciar bem esses 2. Então, eles sempre usam desse artifício de ele ser todo atrapalhado. Só que não combina que naqueles primeiros episódios, quando ele estava com o Bernard, ele conseguia lutar, ele Uhum. conseguia fazer as coisas, então fica uma coisa meio estranha, tem hora que a memória muscular vem, tem hora que a memória muscular some, e aí ele vira um inútil, né. Mas eu não gostei dessa tensão, porque eu acho que é aquela tensão superficial, do negócio do submarino, tipo, porque o submarino emergiu no último instante, então ele quase caiu na água, mas a gente sabia que ele não ia cair na água. E aí ele não cai certinho, ele cai na água e aí o Davik, né, tipo, vai lá e ajuda ele, porque precisa da biometria do Mason e a gente sabe que o Davik vai ajudar. Então a tensão que pra mim aquela cena cria, não serve de nada, porque a gente sabe que vai dar certo, né. Então pra mim eu É, não eu gostei. concordo. É, foi uma cena meio confusa, mas acho que o que valeu a pena um pouquinho é que depois eles conseguem acessar, né, assim que o Mason usa a biometria, o Davik meio que já elimina ele, ele é Uhum, achei que ele cai na água de fato, ali tinha toda a oportunidade de morrer na água, que eles estavam no meio do Oceano Pacífico, mas ele ficou preso ali na extremidade ali do submarino, e o uhum. Davik vai lá e assume, e a gente descobre que ele sabia da morte do irmão. Eu achei também isso muito estranho, ele ter essa coisa: "Ah, eu vou acreditar no que a Dália falou". Então ele sabia que ela matou ele, e ele acaba usando essa informação e para dizer que ele tem os mísseis ali apontados para as famílias da Mantícora, e ele quer poder. Ele fala: "Ó, eu vou usar essa informação aqui, esse controle que eu tenho, contra você". Isso eu fiquei bem surpreso de ver. Eu acho que, Também. não esperava de jeito nenhum de que ele soubesse, mas faz mais sentido, né. E também faria sentido se o irmão dele não tivesse morrido, eu acho. Mas a Dália fala: "Olha, não importa, porque eu tenho o controle de tudo aí, então não adianta você tentar usar essa arma minha contra mim mesmo que não vai funcionar". E Uhum, ela daí falou que afundaria, né, o navio antes que navio, o submarino, antes que uhum. pudesse as armas serem lançadas. Mas eu gostei, concordo com você, eu gostei dessa jogada, me surpreendeu, acho muito melhor do que ele acreditar no que a Dália tinha falado sobre, né, que o Bernard tinha matado o Anders, e mas assim, como que eu posso falar? Eu acho esses gêmeos, de uma maneira geral, foram muito mal aproveitados. E essa Sim, cena serviu pra isso. Se ele tivesse lançado aqueles mísseis, a história poderia ter ido pra um outro rumo muito mais interessante, na minha opinião. Acho que ele teria exato. servido pra alguma coisa, mas o roteiro de Citadel, nessa temporada, eu achei ele muito seguro, então era óbvio que, a partir do momento que essa informação foi revelada, eu falei: "Ele não vai lançar, vai acontecer alguma coisa", e aí a Dália vira e fala: "Olha, meu querido, isso não vai dar certo, porque a gente tem o controle do submarino". E daí é quando a gente vai pra parte da Nádia, né. Isso, ela chega e apaga o Davik, e aí ela tem 5 minutos para desativar o lançamento dos mísseis, né, então ela tem que tirar aquela parte onde que tem, creio eu, o urânio, o que quer que seja ali, né. E aí ela tem que colocar uma ampola que faz com que a temperatura do corpo dela suba até 41 graus Celsius, para que o sistema, não sei dizer, tem um sistema lá dentro que trava
se a temperatura mudar, né. E aí ela começa a ficar com o corpo muito quente, passar mal e fica aquela coisa: será que ela vai conseguir?" E a gente sabe que ela vai, novamente, acho essa tensão muito superficial. É, acho que tentaram gerar uma tensão com a coisa de ficar monitorando a temperatura do corpo. Eu entendi que se tivesse muito frio, se não tivesse ali naquele range de temperatura, alguma coisa acionaria ali e talvez eles iam disparar, enfim. Acho que bem de coisa de espião mesmo, eu achei que isso eles usaram, uma coisa É. clássica de espião, mas, eu acho que foi um pouco confuso e foi como você falou, uma tensão meio que desnecessária. Isso. Aí nessa cena também, né, o Davi que tinha sido apagado pela Nara, ele acorda e ele luta com o Mason, e aí vem aquilo que eu estava falando agora há pouco, que o Carter diz, né, para o Kyle que ele ainda é o Mason por dentro e que é pra ele revidar. Então ele dá aquela conversa motivacional que vira o jogo, sabe, tipo umas Uhum. palavrinhas motivacionais. E aí eles lutam, o Davi que é aparentemente deixado pra morrer, apesar de que sem corpo, sem morto. E aí o Mason vai lá, a Narya conseguiu tirar, né, todas as ogivas, e ele revive a Narya com adrenalina, porque é óbvio que ela não iria morrer, novamente, muito óbvio o roteiro, e eles vão fora de lá. Sim, e daí a gente passa para outro flashback, um de muitos, né, que é quando a gente volta 8 anos lá no QG da Citadel, né, em Utah, onde o Mason acaba usando desse recurso dele ter colocado aquele bypass, né, o protocolo secundário no sistema ali para que ficasse ligado à biometria dele, e ele meio que fala para Grace que ele fez isso para que ela falasse onde a Nadia estava, porque até então ela tinha desaparecido, não tinha informações e a Grace era a única que sabia. Sim, e ela nega saber de alguma coisa. No fim, eu até acho que talvez ela não sabia mesmo, quem sabia, né, era o Bernard, porque depois o Mason pede pra ele investigar, né. Mas eu acho que a Grace não sabia, porque no episódio anterior, que a gente vê aquelas cenas da Narya com o pai dela, ela fala que a Citadel não desconfia dela, né. Talvez a Sim. Grace não soubesse, talvez ela estivesse falando a verdade. E aí a gente volta pra Valência, né, a gente vê o Mason, a Narya e o Carter chegando pra fazer a troca, né, as ogivas pela Asha, que foi sequestrada, né. E aí o Carter sobe num prédio no estilo, assim, bem espião, né, eu gostei daquilo, eu gostei dele subindo ali, escalando o prédio, eu não sei, eu olhei e falei: "Ah, legal", coisa bem espião. E aí eles vão fazer a troca com uma personagem que no episódio passado não tinha nome, que é a Kristoff, né, que pelo que eu entendi, ela é um membro de uma das famílias da Mantícora, né. Então e aí ela vai lá junto com alguns outros agentes da Mantícora, né, e aí o Mason e a Narya entregam as ogivas que estão travadas, né, e eles nem sabem naquele momento por causa do bypass, né. E aí um agente da Mantícora olha ali as ogivas e fala: "Eles fizeram alguma coisa com essas ogivas", né. Eu não entendi, acho que eu entendi que o Mason tinha feito, na verdade, ele tinha feito isso há muitos anos atrás, mas ele levou as ogivas pra Kristoff e preferiu não falar nada, falar: "Olha, tá bloqueado, tá ligado à minha biometria aqui". Ele resolveu ficar quieto, eu acho que arriscou muito a vida da Asha. Ele podia ter falado antes, de repente, não sei, posso estar falando besteira aqui, mas foi a minha opinião de quem estava assistindo. E e daí gerou aquela coisa: "Olha, tem alguma coisa errada aqui". E não sei se ele já fez de propósito para gerar aquele conflito e aquela tensão, para meio que causar ali, eles acharem uma brecha para poder salvar a menina sem que eles tivessem as ogivas ali no poder. Então, acho que ficou meio dúbio pra mim, mas, assim, de qualquer forma funcionou, e a gente vê que eles conseguem salvar ela milagrosamente, né. Ai, milagrosamente mesmo, porque o que que foi o Mason correndo o que que foi o Mason correndo pra pegar a menina que estava caindo de uns, sei lá, 8 metros de altura? Tipo, como que ele chegou a tempo? Sabe, a Uhum. física dessa cena pra mim não funciona, não tinha como ele chegar. Não. E ele simplesmente, tipo, né, o Carter dá o tiro naquele agente que tá segurando a menina, por cima daquela pontezinha, que tá uns 8, 10 metros de altura, não sei, e aí a menina despenca, e a Nara tem tempo de falar:
Kyle, pega a Asha. E ele corre, 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 pum, pega. E eu fiquei tipo: "Não, não, 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 É, não". eu acho que teria um recurso bem simples que a gente vê muito no cinema, vai na ficção, que é tipo, alguém tivesse soltado a menina, por exemplo, o Carter atirou no cara que estava segurando a acha, ela cairia, ficaria enroscada ali por alguma coisa, daí o Ah, era Mason melhor. ia lá eu acho que seria um pouco mais realista e um pouco mais, assim, dentro do que a gente está acostumado a ver em produção de ação, enfim. Aquele jeito ali, achei que eu fiquei, assim, surpreso, mas não foi chocado com aquilo que aconteceu, mas surpreso por eles terem feito isso naquela cena. Uhum. É. E a Kristoff é a única que escapa, né, é importante destacar que nessa troca de tiros a Kristoff escapa e não vemos mais ela nesse episódio, mas acho que com certeza ela deve voltar a aparecer, eu acho, pelo menos. Ela é um personagem pequeno que pode crescer de repente aí numa segunda temporada. Uhum. E depois dessa cena milagrosa, aí a gente vê que ficou tudo bem, o Mason tá ali abraçando a filha, né, já desenvolvendo aquele amor que ele não conseguiu em todos esses anos, e meio que já relaciona com o próximo flashback, que é em Londres, quando eles estavam, o Bernard e o Mason estavam conversando há 8 anos atrás, e o Mason sabia da menina. O Bernard tinha ali fotos, ele estava acompanhando desde a infância, as coisas ali que a Asha estava passando. Mas que a gente pegando a linha do tempo, vê que o Mason sabia daquilo, mas que o Kyle não sabe, né, das fotos e tudo. Então por isso que durante toda a temporada ele se mostra muito surpreso por ter uma filha, mas ele sabia do que estava acontecendo. Mas por conta das memórias a gente vê que acaba comprometendo aí a relação dos 2, o que acabou ajudando a Nadia, né, que a menina ficou ali sem ninguém saber por muito mais tempo, pelo fato de ele não ter as memórias dele também. É, eu desde o começo do episódio eu estava com essa pulga atrás da orelha. Será que o Mason sabia ou não sabia da existência da filha? E eu torci até para que ele não soubesse mesmo. Mas no fim do episódio, né, que a gente vai falar depois, eu entendo o porquê dele ter deixado quieto. Por, né, tipo, o que as coisas que ele faz, a grande revelação, eu entendi porque ele meio que quis deixar a Nária e a filha longe disso. Pelo menos pra mim, fez sentido esse meio que sacrifício. E no presente, a gente também vê que o Mason Kyle, ele respeita a decisão da Nária, porque, pelo menos o que eu entendo, é que o Rory, né, o avô da Asha, só falou da mãe pra menina, né, mesmo sabendo que o Mason era o pai, o meu entendimento é que a Asha não sabe dessa informação, que só o avô sabia. Então o Mason não comenta nada, ele observa de longe o reencontro entre as 2 ali naquele avião, naquele jato que eles estão, né. Uhum. Eu E senti que ela ele sabe respeitou. a Asha é verdade, a Asha só sabe que alguém salvou ela, mas não tem nenhuma conversa ali aparente de que ela sabe que é o pai dela, né. Uhum. Pode ser É, que eu ela acho que não descubra sabe. depois. Ah, com Exato. certeza, né, o drama, Casas de Família, porque Citadel podia ter um subtítulo, Casas de Família, ia Uhum. funcionar bem. E eu acho que a Asha, a gente vê na cena seguinte que a Asha acaba fazendo o papel ali de espectador e ela traz a preocupação com o avô dela, o que também é uma curiosidade de quem está assistindo, falar ele foi morto, porque a gente vê ali uns episódios passados no episódio passado que a casa foi invadida, Uhum. mas a gente não vê uma morte de fato, né, então a Asha questiona e a gente também não vê nada que aconteceu com o pai da Nádia, com o Rair, né. Isso, sem corpo, sem morto. Eu acho assim, não falaram É. nada até agora, pra mim ele tá vivo, provavelmente numa vibe, assim, que nem o Carter estava, preso em algum lugar ali da Mantícora, eu acho. E aí a gente passa pra casa da embaixadora, da nossa grande vilã, da Dahlia Archer, que tá a cara da derrota, né, porque não Uhum. conseguiu aquilo que ela tanto queria, né, que era as ogivas, e aí ela tá tentando falar com a Kristoff, que não atende, né, ela sumiu naquela cena anterior, e ela diz que as famílias estão quietas, muito quietas, né, e ela tem essa impressão de que podem ter cortado ela fora do esquema, porque ela era meio que a gerente da Mantícora, mas ela não é das famílias, né. Ela é aquela pessoa que os poderosos usam
dá um certo nível de poder, mas quando não precisa mais, joga fora, é descartável como qualquer outro agente ali da Mantícora, pelo menos é o que eu acho. E aí ela decide essa cena me surpreendeu, eu gostei dessa cena, ela decide forjar a própria morte, ela explode a casa dela e sai num carrinho, né. Então isso confirma o que eu estava pensando, ela sai ali, meio que tenta manter a discrição. Uhum. Acho que É porque demorou um pouquinho pra eu entender que ela estava tentando forjar a própria morte com aquilo. tinha uma funcionária ali com ela e ela fala que ela tinha eu não lembro a frase exata, mas que ela tinha que estar à frente do que estivesse acontecendo. Então, ela sentiu que ela falou que teria que lembrei a frase aqui, ó, que sempre há retaliação quando há falha, né, então ela falhou miseravelmente nessa coisa das ogivas. Então ela sabia que provavelmente ia custar a cabeça dela. Então ela pulou fora lá, forjou a própria morte, mas é óbvio que não é a última vez que nós iremos vê-la. Uhum. E e depois a gente volta lá para o QG da Citadel, né, nos dias atuais, onde depois de ter salvado a Asha, o Mason, a Nadia e o Carter voltam para o QG que está todo destruído, obviamente, né, a gente sabe que foi a Dália mandou explodir tudo ali, parar com Uhum, tudo. E a gente tem um encontro emocionante da Hendrix, né, com o Kyle, né, para eles, com o Mason, e a Abby também tá ali esperando de braços abertos. O Carter e acho que tudo ali é muito clima, assim, de, sabe, felicidade, tá tudo certo, tipo um final mesmo, porque essa coisa do encontro com a filha e com a esposa do Kyle, tudo bem, mas daí do nada, a gente vê que o que a gente achava que não seria possível nos episódios anteriores, que é a coisa das memórias, que acho que estava bem claro pra gente, deixaram até claro: "Olha, só tem um frasco ali com as memórias por pessoa", e de repente o Carter fala: "Olha, arrumei uma forma aqui de trazer as tuas memórias de volta". E isso aí também achei tão conveniente no final do último episódio, que eu fiquei um pouco irritado, pra falar a verdade. eu, na verdade, falei assim, já sabia. Eu não sei se você lembra, no episódio anterior aqui do podcast, eu falei que eu esperava 2 coisas para esse episódio. Um era revelar a identidade do traidor, e a outra era que o Mason recuperasse as memórias, porque eu não achava viável passar o resto da série com ele sendo o Kyle, sempre Não, perdido, parecendo essa barata eu tonta. A também, gente mas não acho sabia que como, não parecia não viável, eu entendi. milagrosamente, né, se Sim, fosse de uma foi do forma mais. nada. Foi do nada, realmente. Foi muito conveniente. O roteiro dessa temporada ele é conveniente, a gente não pode negar, realmente. Mas serviu, porque eu falei assim: "Finalmente eu queria ver o Mason de volta". Pra mim, assim, o Kyle já tinha dado o que tinha que dar. E eu queria realmente ver o Mason, ou a mistura do Mason com o Kyle, né, porque até a própria Narya não é só a Narya, ela também é quem ela foi ao longo dos últimos 8 anos, como, Charlotte. Uhum. É, Uhum. e eu acho que daí depois que a gente vê todo esse toda a cena da agência, né, na Citadel, a gente tem um flashback que acho que resume toda a temporada, acho que ali fecha toda a história do que a gente já imaginava, que é uma conversa que o Mason tem com a Dália, né, ele vai lá para pedir um favor, acho que a conversa até o finalzinho deixa uma aparência ali de dúvida, de que eles estão fazendo, por que que eles estão juntos, mas depois, vai ficando tudo mais claro. Então o Mason acaba procurando a Dália no passado, né, eles têm ali a gente vê que eles têm uma proximidade, e com um pedido para que ela encontre a Nadia, porque ele tentou essa informação com a Grace e não conseguiu, né, como a gente falou, talvez nem a Grace sabia, e ele acaba partindo ali para um último recurso que é a Dália. Então a gente entende que se ela aceitou, eh, encontrar a Nadia para o Mason, ela provavelmente sabia da localização da menina, né, da Asha o tempo todo, porque a gente vê que ela fez essa negociação, usou da menina para pegar informação, mas é meio que uma coisa que foi dada ali para ela no começo, então acho que isso fechou todo um ciclo para mim, fez muito mais sentido de que, apesar dela ser uma ótima profissional ali para a Mantícora,
foi uma informação meio que foi dada para ela ali, o Caio deixou ali de graça para ela, e ela só guardou aquela informação todos esses anos até a menina crescer e poder usar ela como refém, né. Sim, ela tinha usado um termo, foi no último episódio, eu acho, foi no último, que ela fala que o Rahi estava guardando uma peça, tipo, do jogo de xadrez pra Narya. Então ela sempre soube que a menina estava lá. Essa revelação, né, dessa sequência aí de flashbacks, ela também faz referência a uma conversa que teve entre o Bernard e a Dália lá no episódio 2 ou 3, né, quando ela mostra aquela queimadura que ela tem, Uhum. né, no braço, né, que a gente não sabia o que que era, e ela já tinha citado que ela era da ONU, né, então aí ela revela para o Mason que houve uma comunicação entre a Citadel e a OTAN para lançar mísseis para destruir uma célula terrorista, só que eles tinham as coordenadas erradas e matam 157 pessoas, incluindo crianças, que eram todos membros da ONU e suas respectivas famílias, né. Então que a Citadel não era essas pessoas do bem que o Mason achava que era. E aí o relatório oficial disse que na verdade tinham sido terroristas sérvios da extrema direita, né, lembrando que lá no início do episódio a gente viu 30 anos atrás na Sérvia. E a gente sabe que foi ali que o pai do Mason morreu, então no fim a Citadel é responsável pela morte do pai do Mason. Essa é a grande revelação, né, desses flashbacks. E aí ela diz que ela quer levar os segredos de Citadel para a alta corte do Reino Unido, para colocar todo mundo na prisão. Então ela pede que ele, não deixa que a morte do pai dele tenha sido em vão, né, que precisa vingar essas pessoas. Então que ela quer que ele entregue as informações de Citadel para ela. E ela dá essa ideia de justiceira, que não é o que ela é uma vilã. Então, o que ela faz é mandar matar os milhares de agentes de Citadel. É, então eu acho que o que eu ia falar é só no sentido assim, ela é de fato uma vilã, porque quando tem 2 lados envolvidos, assim, nesse caso aí, por exemplo, que ela fala que a Citadel sabia que eles cometeram um erro, quando eles explodiram lá o local e matou todas as pessoas, mas eles tentaram acobertar, e eu entendo que meio que eles que foram os vilões no final das contas, porque assim, se você assumir um erro e depois vir a público e tal, mas eles não vieram a público, tentaram acobertar, eles sabiam, eles tentaram fazer justiça, então eu entendi que quem era o vilão da história toda era a Citadel, não Hum, exatamente ela. eu discordo, pra mim, porque ela teve essa opção, ela poderia ter pego essas informações, né, e ter levado pra alta corte, mas não foi isso que ela fez. Ela quis matar todos e isso ergueu a Mantícora, né. Então, pra mim, por mais que a Citadel não seja inocente, a própria Narya diz isso, acho que no episódio anterior, que ninguém é tão limpo quanto gostaria de ser. Eu ainda acho que a Mantícora, ela é totalmente má, enquanto a Citadel Uhum. tinha coisas ruins, mas ainda assim tentava fazer coisas boas, né, porque, por exemplo, aquele negócio da missão da Red Cell, eles terem controle sobre aquelas armas, né, pra que eles teriam controle sobre aquelas ogivas? Não era pra coisa boa também não. Então tinha umas coisas dúbias em relação à Citadel, mas pra mim já a Mantícora ela já é totalmente do outro lado, pra mim ela é totalmente ruim. Mas vale lembrar aquela frase que os irmãos Russo disseram numa entrevista: "A Dália, ela é a heroína da própria história, né, da história Uhum. dela". Então ela não se vê como vilã, como alguém malvada, ela tá tentando limpar o mal da Terra, fazendo mais mal ainda. Acho que meio que isso resume a minha Isso, percepção sobre a Dália. não, eu concordo, essa coisa do mal também, porque ela teve um ex-marido, né, o pai do Mason ali, o Thomas, que foi, morto ali no acidente, e também as famílias estão buscando justiça, né, eu vejo ela muito como quem trabalha em prol de uma causa. Eh quando esses personagens são bem complexos, eu acho que eles fazem isso intencionalmente pra você ficar com essa coisa, tem gente que acha que ela tá fazendo certo por ela tá tendo vingança e tem gente que acha errado, porque ela é uma vilã. Eu também só queria ressaltar que eu fiquei muito impressionado com
o Mason, porque se você parar para pensar, tudo bem, ele tá ali do lado da Citadel, que teoricamente é boa, mas ele falou já que a Citadel era o lugar onde ele encontrou uma família, onde ele se identificou, e mesmo assim ele consentiu com que o plano de fato acontecesse e que a Dália conseguisse ter acesso a matar milhares de agentes da Citadel, e eu não vejo o Mason como inocente quando ele foi conivente com o plano de matar agentes da organização que ele mesmo fez parte. Então, É, o acho que que a coisa do conceito de quem é vilão e de quem é mocinha fica muito ali a cargo de quem está assistindo, da concepção de cada um, porque o que a Dália fez e o que o Mason fez, eu acho muito semelhante, e acho que traz esse contraste também por eles serem ali, mãe e filho, né. falando nisso, a gente teorizou lá no começo, desde aquele porta-retrato de que, né, tinha alguma coisa a ver com talvez a Dália ser ou mãe ou avó, né, porque a gente ficou assim com a foto de que não tinha uma grande diferença de idade, mas a gente acertou no fim então desse parentesco, né, dessa não foi tipo uma revelação que a gen pelo menos eu não fiquei "uau", porque eu fiquei tipo: "Eu já sabia", mas eu queria trazer um negócio pensando no que você falou, do Citadel Revelações, né, que é aquele bônus do episódio que passa depois, o Richard Madden, ele diz que o Mason sacrificou a si mesmo e a Citadel por migalhas de amor de uma mãe que não o quis e também uma chance com a Narya. Porque no momento que ele pede para Dahlia encontrar a Narya, não sabia ainda sobre a filha, né, a decisão que ele toma de não fazer parte da vida da Narya e da filha vem depois, né. Então, naquele momento, ele ainda é, tipo, o último romântico disposto a sacrificar tudo pra descobrir onde a Narya tá, porque a Narya evaporou da face da terra, né. E pelo menos pelo que a Dália diz, né, ela quer levar essas informações, os segredos de Citadel pra alta corte, ela não fala que ela vai matar todo mundo, então ele traiu, mas ele também foi traído, né, ele traiu a Citadel e a mãe dele traiu ele, né, mandou matar todo mundo. O meu entendimento é que ele não sabia que é tão longe, mas ele também é responsável, mas não 100%, né, essa é a minha perspectiva. Sim. E quem que foi o craque do episódio, então, e o loser desse episódio pra você, Amanda? Bom, craque, agora ó, uma surpresa, hein. Pra mim foi a Leslie Manville. Eu passei a temporada toda falando mal dessa atriz que interpreta a Dahlia Archer, porque pra mim a atuação dela era muito rasa e não me convencia. Mas nesse episódio ela entregou tudo, eu realmente gostei, teve uma hora que ela me arrepiou e eu falei: "Finalmente". Pra mim ali ela encontrou a personagem. Então, depois de uma atuação muito sofrível, pra mim, ela finalmente se encontrou. Eu adorei a parte que ela decide forjar a própria morte pra escapar das famílias da Mantícora, e tenho certeza que não é a última vez que nós a veremos. E claro também, como sempre, eu tenho que dizer o Richard Madden, acho que ele entregou tudo também, tanto mostrando esse lado bem inútil, barata tonta, Kyle Conroy, né, em conflito e querendo descobrir quem ele era, e também como Mason Kane, esse lado mais frio, mas também um lado vulnerável que ele foi mostrando, principalmente naquela conversa quando a Narya termina com ele, né. Então, assim, de uma maneira geral, eu gostei muito da atuação do Richard ao longo de toda a temporada. E também quando tem aquela sequência de cenas de, né, ele lembrando as coisas, o flashback, quando como o rosto dele vai mudando e vai entrando em conflito, ali eu gostei muito da atuação dele, né, ele não fala nada, ele entrega tudo com o olhar, com as expressões faciais, e ali tá surgindo um novo personagem que eu tô muito interessada de ver como que vai ser, porque ele não é o Kyle, mas ele também não é o Mason, ele é uma terceira pessoa, e isso é algo até que é dito novamente naquele Citadel, Revelações, o Richard fala isso, que está surgindo ali uma terceira pessoa, né, que toda a tensão da temporada, tudo que a gente viu, culminou para aquele momento, é o cliffhanger da temporada, né, o Mason E Kane voltar. aproveitando que você falou nisso, Amanda, rapidinho, uma cena que eu também gostei muito foi a cena do final onde o Mason recupera as memórias e eles têm aquela sala da Citadel de interrogação, não interrogação, sala de in é tipo uma sala de interrogatórios, como é que chama aquela sala?
É uma sala de interrogatórios mesmo, onde a gente É. viu a Celeste sendo interrogada lá no episódio 4. Isso, e ele tem ali as 2 tanto a Abby quanto a Nadia ali no dos 2 lados do espelho. Eu achei muito legal o que eles usaram de recurso ali de fotografia, enfim, para mostrar o que estava passando pela cabeça dele, a situação, enfim, só ressaltar essa cena que eu gostei bastante. Ah, com certeza. Acho também que foi, novamente, muito casos de família, porque agora uma coisa que eu não sei em que momento desse episódio que foi lembrei, foi quando tem a cena do Mason com a Dália. Eu tinha a impressão de que a Nari era noiva do Mason, mas não, ela era esposa. Então ali, quando tem essa cena na sala do interrogatório, que tem a Nari de um lado e a Abby do outro, nós temos um caso de família, porque agora o Mason tem 2 filhas e 2 esposas, né. Mas que casamento é esse que a gente não viu? A gente não Onde viu, a gente teve? só viu o anel. Talvez um flashback aí futuro, Uhum. porque a gente não viu. Eu realmente achei que ela era noiva, mas ela fala o Mason fala pra mãe que quando ela pergunta: "Ah, quem é essa mulher? Você tá apaixonado por ela?" E ele vira e fala: "Ela é minha esposa". Eu falei: "Ué, não era noiva? Mas é esposa, então são É, 2 na verdade, esposas o e que a 2 última filhas". coisa que eu lembro é que ela jogou o anel na colocou o anel na Uhum, mesa e saiu. E eu não lembro isso. nem desse noivado aí. É, então, a gente só tinha visto o anel naquela cena em Paris, e também agora eu vou resgatar lá do primeiro episódio. No trem, o disfarce do Mason, né, naquele trem, ele tá com uma aliança, e aí ele fala que é um hábito antigo, e a Nária diz: "Ah, achei que seu hábito era mentir". Então, se ele usou aliança também é aliança de casamento, apesar de que eu não lembro de ter visto uma aliança com ele em outros momentos. Não sei, confuso. Será que é um furo? Não pode ser um furo, né, não dá pra confundir noivado e casamento. É, não tem como, né, é bem Mistérios, diferente. mistérios. E quem que foi o seu craque do episódio? Olha, o meu craque eu acho que foi o Mason mesmo, não o Caio, só o Mason mesmo, que a gente vê ali no flashback que ele estava sempre, envolvido em tudo qualquer coisa que tivesse ali de pauta da Cidadel, ele estava envolvido, ele sempre tinha informação, ele passou ali muito batido por todo mundo, pelo Bernard, por todo mundo, que ele, enquanto ele estava lidando com aquele drama familiar, ele acabou trazendo as mágoas ali de uma certa forma para o trabalho, acabou usando da agência e ele acabou ajudando, contribuindo para que tudo acabasse, fosse só as ruínas, como a gente vê nesse episódio final. Então ele, para mim, acho que foi o craque por ele conseguido fazer tudo isso ali sem levantar nenhuma suspeita. A temporada toda meio que ficava apontando ali para Nádia, né, querendo dar uma forçada ali na Nádia, enquanto ele meio que passava batido. E, enfim, funcionou. O loser do episódio pra mim foi a Christophe, que eu acho que veio ali como acho que sempre esses personagens mais misteriosos, assim, dão a impressão de ter um pouco mais de poder, de que foram mandados por uma certa forma de uma certa forma, porque eles têm uma influência maior. A Christophe achei uma grande decepção, né, aquela cena dela fugindo ali, achei meio patético, ela não tinha ninguém pra proteger ela, só tinha aqueles caras que foram facilmente rendidos pelo trio ali, pela Nádia, pelo Mason e também pelo Carter. Achei que foi um pouco bobo aquilo ali. E no final eu não sei nem como que a Dália confiou nessa Christophe, né, de dela estar ali na linha de frente. Antes tivesse sido a Dália mesmo, que eu acho que ela tem uma estrutura muito melhor do que essa Christophe para lidar. Podia estar falando de cara a cara com o filho dela, e acho que também ia gerar um conflito maior para a cena e tal. Então eu imagino que a Christophe vai ser demitida ou vai ser expulsa desse grupo das famílias logo logo, né, porque ela também falhou. Assim como a Dália não conseguiu cumprir a missão. Essa Christophe, eu acho que a gente ainda vai voltar a vê-la. Poderia ter sido, concordo com você, um bom momento pra gente ver a Dália frente a frente com o Mason, mas acho que eles quiseram deixar realmente para aquele flashback, né, aquele encontro. Pra mim, o loser do episódio é o Kyle, com certeza, porque ele não esperava descobrir que ele é o traidor responsável pela morte aí de milhares de agentes e também que a mãe dele é uma pessoa monstruosa.
E ele perdeu a Nádia, apagou a Celeste e agora vai ter que mentir na cara dela, né, porque como que ele vai virar pra Abby e falar assim: "Olha, você costumava ser um agente da Citadel, só que eu mandei apagar a sua memória pra proteger a minha outra esposa, Nária, que tinha roubado uma coisa importante", né. Então eu fiquei assim, ele é o grande perdedor. E também o Davik, né, o Davik teve um momento ali que podia ter entregue tudo, né, podia ter explodido as famílias da Mantícora, mas no fim ele ficou lá, largado naquele submarino. Ele e o irmão dele, eu acho que eles não prestaram pra muita coisa ao longo da temporada. E qual que foi o seu what the fuck moment? Olha, meu what the fuck moment, eu acho que foi, acho que foi o Mason de novo. Eu tenho que falar que me enganou muito, assim, muito mesmo. E acho que ele meio que foi o fato dele ter dado uma de desconstruidão, assim, mas na verdade ele ter sido muito sensível da coisa da mãe dele abandonar ele ser uma coisa muito presente ainda em fase adulta, né? Ele já tem 35 anos, mas aquilo ainda assombra ele muito. Muito provavelmente ficou na Citadel, não foi para terapia, não cuidou desse trauma aí da infância, e eu acho que foi um momento meio que what the fuck aí, com respeito à história dele, mas eu acho que, assim, é muito tempo para você carregar um trauma, né. Para você que tá ouvindo, não carregue traumas por tantos anos, olha só o que que pode causar, nesse É, sentido. pode dar isso tudo aí, o what the fuck com respeito, eu gostei dessa. Eu acho que faltou terapia. E a Grace mandou, você não lembra no episódio? Ela fala: "Olha, você tem que procurar ajuda". O Mason deveria É, ter escutado Dona Grace. sensata, né, ele não escutou. Grace sensata, descansa em paz, provavelmente deve ter morrido. Bom, pra mim, rapidamente, eu acho assim, por mais que a gente já tivesse teorizado que o Mason poderia ser filho da Dália, eu fiquei surpresa que eles foram pra essa linha. Eu gostei, mas eu esperava que não fosse acontecer não. E também aquela cena do Davik ameaçando a Dália, eu gostei, pena que não foi concretizado. Eu queria realmente que tivesse acontecido para dar uma grande mudança na história. Imagina, ele tivesse bombardeado aí 5 famílias da Mantícora. Uhum. Nossa, poderia ter ido para um outro lado, acho que A seria muito treta mais ficaria interessante. 10 vezes maior, né, perderam a oportunidade. Ficaria. Eu acho que faltou arriscar nessa parte do roteiro. Então, para mim são esses 2 momentos. Bom, esse episódio, ele não teve cena pós-crédito, porém deixou a gente com um teaser para o primeiro spin-off da franquia. Só que antes de a gente falar disso, né, e anunciarmos aí uma grande novidade que a gente tem para vocês que estão nos ouvindo. Tom, fala pra gente onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nas redes sociais. Muito bem, então você pode encontrar a gente no nosso site, que é o bancodeséries.com.br. No Instagram, é só procurar por Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós temos 2 perfis, que é o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E o nosso canal do Telegram é só buscar lá por BDS News Oficial R. E o primeiro spin-off dos 3 de Citadel já confirmados por universo, né, de espionagem, esse universo global, vai se chamar Citadel Diana e vai se passar na Itália. As gravações já foram finalizadas, né, bem no comecinho aí de 2023, e esse teaser já mostrou que a grandiosidade de Citadel vai continuar em suas séries derivadas. Então, a gente viu só o começo. A gente sabe que a estrela de Citadel Diana é a Matilda de Angelis, que ela fazia a Helena em The Undoing, né, série da HBO. E, eu acho que entregou tudo, mas não entregou nada. Mas, enfim, o que que você achou, Amanda? Eu gostei da fotografia pelo pouco que a gente viu. Eu não esperava, primeiramente, eu não esperava um teaser de um spin-off, até porque esse acabou de ser filmado, se não me engano, em janeiro. Então eu não esperava que já tivesse algo pronto, fiquei muito surpresa quando começou. Detestei o cabelo, podemos falar daquele cabelo? Que cabelo tenebroso, aquele corte em formato de lápis para a protagonista Diana, que eu achei extremamente clichê, né, sempre colocam personagens italianos com aquele cabelo, eh, desnivelado, e eu acho que mostrou que a produção continua com essa grandiosidade nesse spin-off, pelo menos foi o que eu senti. Bastante ação, bastante tipo, sempre um nível alto, né, em tudo que Citadel faz. Por mais que tenha seus clichês, tudo que foi passado teve grandiosidade, foi bem produzido, foi bem dirigido, né, porque tinha dinheiro para gastar. Então eu senti essa grandiosidade de Citadel,
E não revelou nada, como você falou, mas eu fiquei animada pra Citadel Diana. E o que você achou, assim? Eu também animei e gostei do cabelo dela, tá, Ah, você gostou? mas Socorro. gostei, essa tendência italiana eu gostei. Mas a gente vai parar por aqui, porque a gente tem muita coisa para falar também do Sim. spin-off e tal, e das coisas que a gente já conseguiu encontrar, de saber alguma informação adicional aí do que foi fora o teaser, né, que a gente já teve. Então a gente muda um pouquinho de assunto agora, porque a gente tem uma novidade para anunciar. Então em junho o BDS News vai trazer mais um podcast, e a gente não quer dar nenhum spoiler por enquanto, mas é um novo formato de podcast, você que ouviu aí a gente falando de Citadel até agora. Então, nosso próximo projeto aí, que eu e a Amanda estamos desenvolvendo, é o Pod Maratonar. Então, você fica ligado aí nas nossas redes sociais para mais informações. É, é uma coisa que a gente tem falado já há um bom tempo. A gente está animado em maratonar séries que os usuários, principalmente os usuários do banco de séries, estão com intenção de assistir, ainda não conseguiram. Então, a ideia é assistir junto com a gente e depois comentar aqui com a gente também. Sim, a gente espera ver vocês lá nesse novo projeto. O que não faltam são ideias, né, Tom? Então a gente está tentando executar aí vários formatos novos para o pessoal do BDS, né? E o nosso episódio de hoje ele tá chegando ao fim, mas essa não é a última vez que nós vamos falar da primeira temporada de Citadel. Antes da gente ir, eu quero convidar você, nosso ouvinte, a voltar na terça-feira que vem para um episódio final do Veio Aí Podcast Citadel. Nesse programa de encerramento, eu e o Tom vamos falar de tudo o que achamos assim da temporada como um todo, quais são as nossas expectativas para a segunda temporada e tudo que já foi revelado tanto sobre a próxima temporada quanto sobre esse spin-off aí Citadel Diana. E para não esquecer, não deixa de adicionar na grade do banco de séries o nosso podcast. Caso você ainda não tenha adicionado, é só pesquisar por Veio Aí Podcast lá na barra de pesquisa do site. Também não deixe de comentar e dar uma nota, que a gente adora receber feedback dos nossos ouvintes. E o mesmo vale para Citadel. Adicione na sua grade para não perder o retorno da série. O spin-off Citadel Diana também já está adicionado ao site. Eu sou a Amanda. E eu sou o Tom, e esse foi o Veio Aí Podcast Citadel. A gente se vê na próxima terça. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.